Olá, turma. Tudo bem? Bom, eu me chamo Andrei, eu sou professor de física, da escola, e na aula de hoje, né, vamos falar sobre o estudo da força resultante e também um pouquinho sobre as leis de Newton, tá bom? Vamos lá. Bom, a partir de agora eu vou partilhar com vocês a minha tela, e o que vocês estão vendo aí, né, é o material que eu coloquei, que eu postei na nossa sala de aula, né, do Google, certo? E esse material aqui fala sobre, como eu falei para vocês, né, estudo da força e também um pouquinho sobre leis de Newton. Bom, primeiramente, né, esse conteúdo já faz parte uma outra parte da mecânica, que é a dinâmica, que estuda basicamente a força, né, e o que ela provoca. Bom, a força, né, por definição, digamos assim, é uma grandeza vetorial, né, e se é vetorial, ela tem intensidade, direção e sentido, tá? Essa grandeza, ela tem a função de provocar uma alteração na velocidade de um corpo ou também, né, de deformá-lo. Em homenagem a um físico inglês chamado Isaac Newton, a unidade de força recebe o seu sobrenome, tá? Newton. Bom, existem situações que são bem tranquilas, né, onde só tem um corpo, né, uma força e tudo mais, tranquilo até aí, simples, mas pode ser que tenha um sistema com um corpo sendo submetido a várias forças. Tá? Então aí eu tenho um sistema de forças, ok? E aí eu posso, se eu quiser, substituir essas forças por uma única força, que é chamada de força resultante, ok? Bom, e existe um cálculo para essa força, tá bom? O cálculo é bastante simples, preste bem atenção. Bom, aqui ó, quando duas forças estiverem atuando, né, em um mesmo corpo, no mesmo sentido, tá? Mesma direção, mesmo sentido, a força resultante ela vai ser dada pela soma dessas forças. Tá? Então, digamos, eu tenho força 1, força 2, aí eu vou ter, né, a soma dessas forças para poder compor a nossa força resultante. Beleza. Bom, numa outra situação, eu tenho aqui ó, forças colineares de sentidos opostos. O que significa isso? Né? Forças de mesma direção, só que agora, né, agindo em sentidos contrários. Bom, para eu calcular a força resultante, eu pego a maior força e subtraio da menor força, tá bom? Então vamos imaginar que F1 é maior que F2, né? Então vai ficar F1 menos F2, tá legal? Bom, e aqui, olha, eu tenho forças que estão formando um certo ângulo entre si, tá? Não interessa o ângulo, tá? Pode ser 30 graus, 40, 60, enfim, tá? Bom, nesse caso, o que acontece? Como essas forças estão formando um ângulo, né, entre elas, que eu vou chamar de ângulo θ, tá, que é uma letra grega, a fórmula que eu vou usar, ela vem lá da lei dos cossenos, tá? E, obviamente, vocês vão aprender isso aqui no segundo ano ainda, né? Então, vocês talvez não tenham visto lei dos cossenos, tá? Mas fiquem sabendo que a fórmula que eu uso para calcular a força resultante é tudo isso aqui, ó, tá? Força resultante ao quadrado vai ser igual a força 1, né, ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado também, mais duas vezes o produto dessas forças, né, F1 e F2, vezes, né, o cosseno do ângulo entre elas. Tá legal? Então, essa aqui, pessoal, é a nossa equação geral, tá legal? Tem uma outra situação em que a fórmula que eu vou usar é bem menor, tá? É quando elas forem perpendiculares entre si, tá? Ou seja, quando o ângulo for de 90 graus. Então, quando esse ângulo for de 90 graus, o que vai acontecer? Isso aqui sai, olha. Essa parte aqui sai, porque tá tudo isso aqui dá zero. Então, sobra esse pedacinho aqui, olha. Ou seja, a equação que nós vamos utilizar, né, vai ser só essa daqui. Força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado, tá? Lembrando que isso aqui é um caso particular,
só é utilizado quando as forças forem perpendiculares entre si, ou seja, quando o ângulo entre elas for de 90 graus. Beleza. Bom, aqui é quando as forças forem ortogonais, tá? Presta atenção. Quando uma força, né, ela for ortogonal, o que significa isso, né? Uma força, por exemplo, está numa direção diferente daquelas direções que nós já conhecemos, né? Por exemplo, vertical, horizontal, né? Ela está inclinada. Então, nesse caso, né, o que é que eu faço? Eu preciso decompor essa minha força, tá? Então, quando você decompõe, você obtém uma força no eixo x, tá? Tá aqui o eixo x, e uma força no eixo y, que eu vou chamar, né, respectivamente, de Fx e Fy. Bom, e como é que eu encontro essa força, né? Tanto o Fx quanto o Fy. Eu pego a força que foi projetada, né? Que é a força F, tá aqui, tá? Vem aqui, olha, força F, tá? E aí eu multiplico, né? No caso o Fx, eu multiplico pelo cosseno, e se for o Fy, eu multiplico pelo seno. Tá legal? Simples assim, tá? Essas são as equações que eu vou usar quando as forças forem perpendiculares entre si. Beleza. Agora, vamos falar sobre as leis de Newton. Bom, na verdade, pessoal, é o seguinte. Newton não tirou nada do bolso, tá? Quando ele formulou essas leis. Já se tinha muita coisa, muito conhecimento sobre o movimento dos corpos, graças a grandes físicos, como Galileu, por exemplo, né? Que antecedeu o Newton. E o que Newton fez foi organizar essas ideias que já existiam, tá? Então, Newton era um gênio na sua época, né? E ele acabou, né, ele enxergava mais do que os outros, né? Obviamente. Então, ele acabou que organizou, né? Deixou perfeito, assim, para que as pessoas pudessem entender o que realmente estava acontecendo, ok? E aí ele acabou criando, né, as famosas leis de Newton. Bom, a primeira lei, ela é também conhecida como princípio da inércia, que diz o seguinte, tá? Todo corpo, tá, por natureza, né, ele tende a permanecer em repouso ou em movimento, né, retilíneo e uniforme, a menos que uma força externa, né, haja sobre esse corpo e o tire desse estado. Esse estado é chamado estado de inércia ou estado inercial, ok? Então, inércia é isso. Não é só quando o corpo está parado. Também pode ser quando o corpo está em movimento, mas não é qualquer movimento, tá? Tem que ser movimento retilíneo e uniforme, ou seja, velocidade sempre constante. Tá legal? Bom, a inércia, na verdade, existem várias aplicações para esse princípio de Newton, tá? Uma delas, por exemplo, é o cinto de segurança, né? Ele é importante, é um item de segurança bastante importante num veículo. Por quê? Porque quando você está num carro, digamos a 100 por hora, né, o carro está 100 por hora, você também está 100 por hora, ok? Quando você pisa no freio, quem para é o carro, não é você. Então você tende a continuar, né, a 100 por hora. Se não tivesse o cinto, você iria com certeza ser lançado, né, atravessando o para-brisa e sendo lançado para frente do carro, ok? Então, acidentes de trânsito era muito comum, na verdade, né? Antigamente, né? Algumas décadas atrás, era muito comum acidentes assim, porque não era o cinto não era obrigatório, ok? Bom, tem um exemplo muito legal também, que é do copo, né? Que você coloca um pedaço de papel sobre o copo e coloca uma moeda, né, sobre o papel, e aí você pega e puxa o papel, né? Ou faz assim, olha, aplica uma força no papel. O que acontece? O papel vai embora e a moeda cai dentro do copo. Princípio da inércia. Por quê? Copo e moeda, né, como a força foi aplicada somente no papel, então ambos ficam em repouso. Por isso que a moeda cai dentro do copo. Tá legal? Bom, e aqui eu tenho a segunda lei de Newton, né, ou princípio fundamental da dinâmica, onde afirma o seguinte, tá? Que a força resultante que atua em um corpo é diretamente proporcional à sua massa. Tá legal? Bom, isso é uma relação, né, entre duas grandezas físicas,
E para eu tornar essa minha relação em uma equação, eu tenho que introduzir uma constante. Essa constante, Newton chamou de massa, massa m, tá? Então, a massa, ela tem muito a ver com a questão do movimento de um corpo. Por quê? Porque quanto menor a massa, né, maior será a aceleração de um corpo para uma mesma força, ok? Bom, para você poder entender legal essa relação aqui, essa equação, é só você lembrar de uma frase, olha, Francisca, meu amor, tá bom? E aqui nós temos a terceira e última lei, né, de Newton, que é chamada de princípio da ação e reação. Bom, o que diz esse princípio? Que para toda força de ação, sempre vai existir uma força de reação, sempre. Mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários. Tá legal? Sempre, tá? Sempre. Para toda força de ação, sempre vai ter uma força de reação. Pessoal, é por conta dessa lei que você não pode simplesmente pegar e dar um soco violento numa parede, por conta da reação. Ou seja, você vai aplicar uma força na parede, mas a parede vai aplicar uma força na tua mão também, com a mesma intensidade. Então, quanto maior a força de ação, maior de reação. E quem vai se dar mal? Com certeza a tua mão. Tá legal? Teve um episódio muito interessante que evidencia, que explica exatamente o que eu estou falando. Teve uma luta do Anderson Silva, onde ele quebrou a perna dele. Nessa luta, ele aplicou o golpe, ele deu um chute na perna do outro lutador. Só que a perna que foi quebrada foi a dele. Mesmo ele, né, aplicando a força de ação. Mas por que a perna dele quebrou? Por conta da força de reação. Tem a mesma intensidade. Tá legal? Então, com a mesma violência que ele aplicou a força, ele recebeu. Tá legal? Ação e reação. Bom, pessoal, aqui nós temos alguns exercícios, tá, propostos, que eu coloquei para que vocês pudessem entender melhor como é que funciona essa questão tanto da força resultante quanto das leis de Newton. Aqui é o seguinte, olha, eu tenho uma dupla aqui, né, um garoto e uma garota puxando a corda para a direita, aí eles estão aplicando essas forças aqui, olha, 70 e 30, tá, para a direita. E tem um outro, né, grupinho aqui, né, uma dupla, puxando a corda para a esquerda, aplicando essas duas forças aqui. Bom, se você for fazer, né, a soma, porque tem que fazer a soma, né, já que são duas forças no mesmo sentido, então você vai somar. Ou seja, o primeiro grupo, né, para a direita, vai aplicar uma força de 100 newtons, e o outro grupo vai aplicar uma força de 125 newtons, né, para a esquerda. Bom, agora eu vou ter uma força para a esquerda e uma para a direita, correto? A da esquerda é 125 e a da direita é 100. Então, fazendo a subtração desses valores, vai ficar quanto? 25 newtons. No caso, para a esquerda, que é para onde está a maior força. Então, a resposta certa dessa questão é a letra C, tá? Porque ele quer saber, né, quem ganha o cabo de guerra aí, né, e também o valor da força resultante, tá ok? Bom, aqui eu tenho um bloco, né? Esse bloco tem uma massa de 20 kg, 20 quilos, e ele está sendo submetido a uma força de 40 newtons. Bom, ele quer saber a aceleração. De acordo com a fórmula, a força resultante é massa vezes aceleração, não é? Então, a força é 40 e a massa é aqui, ó, é 20, né? 20 quilos, vezes a aceleração que eu quero. Aí esse 20 está multiplicando, passa dividindo, tá bom? Então vai ficar 40 sobre 20. Isso aqui vai me dar a aceleração que eu quero, tá? Portanto, essa aceleração aqui é igual a 2, né? 2 metros por segundo ao quadrado, tá, pessoal? Isso aqui é a unidade de aceleração, tá? Então, deu 2, olha, letra B, tá? Isso aqui é a fórmula da segunda lei de Newton, lembra? Francisca, meu amor, né? Então, você aplica essa fórmula e tá tudo certinho, tá? Bom, essa terceira aqui, olha, sobre um corpo de massa, né, 10 kg, atuam duas forças
mesma direção, só que sentidos opostos, ok? Uma está para a direita, digamos, né? A outra está para a esquerda. Bom, uma é 60, a outra 20. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes a aceleração, tá legal? Bom, a força resultante, nesse caso, é dada pela diferença entre as forças. Então, fica 60 menos 20, tá? Isso aqui é igual a massa, que é 10, vezes a aceleração que eu quero, tá? 60 menos 20, tá? Dá 40, que é igual a 10 vezes A. Esse 10 está multiplicando, então ele passa dividindo, tá bom? Aí vai ficar 40 sobre 10. Isso aqui vai me dar a aceleração, né, desse corpo aí, que é o que ele quer na questão. Então, a aceleração vai ser igual a 4. Né? 40 dividido por 10 dá 4. Aí 4 metros por segundo ao quadrado. Letra D. Ok? Bom, tem outras questões aí, mas que eu gostaria que vocês tentassem resolver, tá bom? Então eu fiz aí essas 3 primeiras, ok? E as outras, pessoal, tentem fazer, tá bom? É para vocês aí, tá legal? É isso, tá? Nossa aula chegou ao fim. Espero sinceramente que vocês tenham entendido, tá? Obrigado pela atenção de vocês, tá? Até a próxima aula, até o próximo vídeo.